faça a tempestade se acalmar. Por você eu entro em tanto sonho, para os anjos vou contar. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Para eu tirar a mão do homem, faça a minha obra prosperar. E revelo a minha vontade para... Eita Deus tremendo. Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria. Aleluia, glória a Deus, né? Mais uma vez nessa noite, na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, né? Estamos aqui num só propósito, né? De fazer a vontade e o querer de Deus, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Obedecendo o querer do meu Deus, né? Ontem, né? Tivemos alguns imprevistos. Pai, Senhor, nossa irmã Marli. Não podemos entrar, mas hoje estamos aqui, né? Aproveitar esse horário, né? Entrar um pouquinho mais cedo, daqui a pouco, né? A maioria do povo entra, né? Às 8 horas. Mas eu vim aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, né? Eu amo servir esse meu Deus, eu amo falar do meu Deus. Então, o Senhor me deu uma palavra, né? Aqui em 1 Reis, capítulo 19, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, se encontra em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Pai, Senhor, irmã Luciana, Deus abençoe sua vida. Vou estar lendo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e ele lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse-lhe: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscavam a minha vida para retirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, e depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porventura, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscava a minha vida para que me atirar. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge sobre Cira. Também Jeti, filho de Nissim, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Miloá, ungirá profeta em teu lugar. Vou terminar aqui, meus irmãos, mais uns 4 versículos. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo Eliseu, e o que escapar da espada de Zel, matá-lo a Eliseu.
Também eu fiz cair em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Amém? Então vamos já entrar na palavra, né? Que Deus sabe todas as coisas. Aqui eu quero falar do profeta Elias. O profeta ficou sabendo, né? Queria matá-lo, porque matou todos os profetas. E ele pegou e correu, fugiu. Porque nós, meus irmãos, como profeta, como homens, mulheres de Deus, tiver que passar, nós temos que passar, porque nós vamos passar na presença do Senhor. E essa hora, Elias temeu pelos homens que estavam atrás dele. E o que ele fez? Ele comeu e bebeu e entrou numa caverna. É o que muitos nos dias de hoje estão fazendo. Está querendo esconder do chamado, da vontade de Deus. Eu posso dizer, meus irmãos, que a vontade de Deus não é fácil obedecer, não é fácil acatar a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza, como um homem de Deus, eu posso dizer que a vontade de Deus sempre é a melhor para a nossa vida. Porque às vezes a nossa vontade é agradar essa aqui, agradar a carne. A carne só pende para o pecado, para o erro, para as coisas do mal, para as coisas que desagradam a Deus. Ela pende para o Espírito. E Deus, Ele está no controle. Quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, a situação muda. Porque ainda que você pense, Deus não está vendo, Deus não está trabalhando, Deus não está me abençoando. Não, Deus trabalha até no silêncio. Deus, Ele faz de uma maneira que eu e você não entende. E esse homem, eles queriam matar os profetas. O único profeta que sobrou foi o profeta Elias. Ficou com medo e entrou dentro da caverna. Aqui ninguém vai me achar. Está acontecendo no nosso meio hoje. Muitos estão fugindo da vontade de Deus. Muitos estão desobedecendo a vontade de Deus. Muitos não querem fazer a vontade de Deus. Aí faz que nem Elias. Correu para a caverna. E não é isso que Deus quer de nós, não. Algo que está acontecendo na tua vida, coloca na mão de Deus, entrega para Deus, erga a tua cabeça e começa a marchar na presença do Senhor. Fala, Deus, eu não tenho como resolver, eu não posso fazer, então agora o Senhor vai fazer por mim. Entra com providência nesse problema, entra com providência nessa situação. Vamos parar de fugir, vamos parar de desobedecer a Deus, vamos parar de pagar o preço, porque às vezes as coisas não vão bem pela nossa desobediência a Ele. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Até Horebe. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui? É o que nós temos. Deus está falando para nós. O que está fazendo fora da minha presença? O que está fazendo fora da minha direção? Elias fugiu da presença do Senhor. Escondeu pelos problemas, pela situação. Ele entrou na caverna. Falou, eu vou esconder. Não quero mais. Não vou obedecer mais. Penso que a vontade de Deus vamos dizer a palavra aí, um bicho papão. Mas eu posso dizer, a vontade de Deus na nossa vida sempre é o melhor. E ela sempre permanece. Ainda que nós façamos que nem Elias, correu para dentro da caverna para se esconder. Mas Deus, Ele vê onde nós estivemos. Não adianta, se você tem um chamado, acata e vai fazer o chamado de Deus enquanto há tempo. Obedeça a Deus enquanto há tempo. Busca a presença de Deus enquanto há tempo. Porque Deus sabe como trabalha na minha vida e sabe como trabalha na sua vida. Deus conhece o meu e o seu coração. E Elias ficou com medo do homem, ficou com medo do povo, ficou com medo de uma mulher. Quando nós estamos na presença do Senhor, meus irmãos, levanta os céus e o inferno, se for preciso, contra a nossa vida. Mas não adianta. Só acontece aquilo que for a vontade de Deus. As pessoas podem levantar, podem querer falar, criticar,
Mas quem conhece a tua vida é só Deus. É o que eu faço, a minha vida eu coloquei na mão de Deus. E eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho visto o agir de Deus, a providência de Deus. Sabe, Deus falou para mim, igual quando a gente vai pôr um cavalo na carroça, o cavalo a gente coloca um tapa assim, ó, para que não venha olhar para os lados nem para trás, ele só olha para frente. É isso que Deus quer que nós façamos, olhando para frente, olhar o que Deus tem para conosco no dia de amanhã, aquelas promessas que Ele vai fazer na nossa vida. Para de preocupar com os problemas, com as pessoas, para de ficar preocupado com tantas coisas desse mundo e preocupa primeiramente fazer a vontade de Deus e ver se Deus não muda a situação da tua vida. Tá difícil? É porque está faltando mais disposição, mais tempo nosso com Deus. E esse homem, ele tinha um compromisso com Deus. E ele, quando resolveu acatar a vontade do Senhor, Deus mudou a situação dele. E Deus muda, porque tem mudado a minha. Deus tem feito coisas grandes, coisa impossível. Falei, Deus, só o Senhor mesmo para mim estar me abençoando, me ajudando, me honrando. Eu não estou buscando socorro em ninguém dessa terra. Eu não estou esperando de ninguém dessa terra. Eu não estou dando ouvido à voz de ninguém dessa terra. Mas eu estou dando ouvido à voz de Deus. Eu obedeço à voz de Deus. Eu dou critério àquilo que Deus tem para com a minha vida. As pessoas só sabem ver os meus problemas, os meus defeitos, os meus erros. Mas as minhas qualidades quem vê é Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo, por isso que eu estou aqui nessa noite, obedecendo o querer e a vontade de Deus. Eu estou aqui num só propósito, fazer o que Ele tem determinado na minha vida, porque eu coloquei a minha vida nas mãos dEle e Ele tem entrado com providência. Então eu estou aqui porque Deus tem propósito, tem projeto, tem plano nas minhas vidas, e eu vou acatar, estou acatando e estou obedecendo, e tenho visto. Parece que a minha vida estava assim, um roiboliço assim, passou e levou tudo. Mas Deus, Ele veio com as mãos dEle, colocou tudo no que estava fora do lugar, está colocando no lugar. Mas o meu compromisso, eu tenho me esforçado, eu tenho pagado o preço, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho feito, aqui ó, com esse manual, o manual do crente é esse aqui ó, manual do povo de Deus, não só do crente, é do povo de Deus. Entendeu? Aí, aqui, ele correu porque ele sabia, mas ele esqueceu quem estava ajudando ele. Rodrigo está nos assistindo, obrigado, eu sei que eu tenho valor, todos nós temos, até você tem valor para Deus. Às vezes o homem não dá valor em nós, mas Deus dá, Deus investe tudo, entendeu? Deus aposta em tudo em nós. E Deus tinha investido na vida desse homem. Deus investiu de uma maneira tão grande que honrou esse homem. Aquela pessoa que determinou que todo o exército viesse e matasse os profetas, depois, mais para frente, a gente dá continuidade, ela foi morta. Mas não que Deus queria, mas ela procurou com as suas próprias mãos. Mas nós vamos acatar a Deus, vamos tirar mais tempo para Deus, que nós só temos a ganhar, meus irmãos. Eu falo de mim, eu tiro o meu tempo com Deus durante o dia. Quanto mais eu tiro tempo para Deus, agora não, porque a gente não tem os cultos, outros não tem só missa, mas eu, no mínimo, 3 dias na semana eu vou para a igreja, no mínimo. Mas se deixar pelo povo, eu vou 7 vezes na semana e até mais vezes. Eu já cheguei aí 15 vezes na semana na igreja. Durante 7 dias eu já cheguei 15 vezes. De manhã, tarde e à noite. De manhã, tarde e à noite. Mas por quê? Eu me coloco na posição do Senhor. E Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam minha vida para me tirar. Então, meus irmãos, aqui ele fugiu, porque o povo de Israel, aquele que dizia ser povo de Deus, deixaram os mandamentos, concerto naquela época de Deus, e deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, buscam a minha vida.
Irmão, uma pessoa pode falar que vai dar um tiro na minha cabeça, que vai me matar, vai fazer o que quiser. Ó, a minha consciência tem que estar com Deus. Quem pode tirar a minha vida é Deus. Esse homem, ele temeu pela sua vida. Hoje eu não temo pela minha vida. Eu temo pela mão de Deus pesar sobre mim. Porque, ai, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o ai de Deus dói muito. O ai de Deus para a nossa vida dói muito. Então eu não me preocupo com as pessoas. Eu não, eu não humilho, não maltrato, não desprezo ninguém. Mas, primeiramente, eu preocupo com Deus. Eu preocupo fazer a vontade de Deus. Eu preocupo em agradar a Deus. Agora, se as pessoas gostam de mim ou não, estão falando de mim ou não, isso aí é com ela e Deus. Mas o que eu tenho com Deus, eu me preocupo. O que Deus quer da minha vida, eu olho lá para cima e falo, pai, e aí? E aí? Um exemplo que eu estou usando, e aí, Deus? E aí, pai? E ele lhe disse, sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande forte vento, que fendia os montes e quebrava. Aqui, o Senhor apareceu, mandou o vento, mas ele não estava no vento. Mandou um terremoto, mas ele não estava no terremoto. E mandou o fogo, mas ele não estava no fogo. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora. E pôs-se a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? Tem lugares, meus irmãos, que nós não é determinado por Deus para nós ir. Deus falou, o que fazes aqui, Elias? Tem lugar que Deus não quer que a gente vá. Tem lugar que Deus fala, não é para você ir, você não vai. Quantas pessoas já chegou em mim, vem orar por mim, vem fazer uma visita, e tem hora que Deus fala, você não vai. O que fazes aqui? Porque aqui não é teu lugar. E a gente tem que acatar a vontade de Deus. A gente tem que obedecer. E esse homem, ele fugiu porque ele temia, porque mataram os profetas e só ele escapou. E ele temia, porque nós também tem hora que é ser humanos. Tem hora que a gente tem que parar de olhar para as pessoas e colocar na mão do Senhor. E ele diz, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo mesmo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre Síria. Olha, você vê, não adianta nós fugir. Esse homem fugiu, o Senhor falou para ele, agora você vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Não era melhor você andar no caminho certo diante do Senhor? Não era melhor ele ter obedecido do que ter fugido fora da direção de Deus? E o Senhor falou, volte, porque você é meu profeta, você é meu escolhido. Quem nos chamou foi Deus, quem nos ungiu, quem nos separou, quem está nos capacitando é Deus. Ainda que as pessoas não dão nada por nós, mas não tem que preocupar com as pessoas. Nós temos que estar preocupados primeiramente, estar no centro da vontade de Deus. E o Senhor foi até aquela caverna e falou para Elias, sai para fora, que aqui não é o teu lugar. O que fazes aqui? Ainda ele queria contender com Deus. Não, mas é que mataram os profetas, derribaram os altares, mas era para você estar lá, porque onde está um homem ou mulher de Deus, ungido, separado por Deus, pode se levantar de todos os lados, mas nada atinge. Pode chegar até ali no meu portão, mas do portão para dentro só entra se o Senhor autorizar. É assim, irmãos. Você pode ouvir tanta coisa falar de você, mas só vai atingir você se Ele autorizar. E ele ficou com medo, não era para ele ter saído, fugido, era para ele ficar onde Deus queria. Então, Deus falou para ele, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge o rei sobre a Síria, também Ageel, filho de Nissim, ungirá reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate,
de Abel Meloá ungirá profeta em seu lugar. Aqui chegou, ó, você vê. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em seu lugar. Não, muitos pensam, bate no peito, se eu não for na igreja hoje não vai ter culto. Se eu não for e eu não for, não vai ter ninguém para cantar. Se eu não for, não vai ter ninguém para tocar. Se eu não for, não vai ter ninguém para dirigir o culto. Se eu não for, quem vai pregar no meu lugar? Não, na obra de Deus ninguém é insubstituível. Estava chegando o tempo de Elias e Deus mandou Elias ungir Eliseu no seu lugar. E ele foi e teve que ungir. Nós não somos insubstituíveis, não. Jamais, na obra de Deus, jamais nós somos insubstituíveis. Sempre Deus vai levantar outras pessoas para fazer a obra dele. Mas a obra dele não para. Por mim, por causa de você, não. Se você não quer, Deus te levanta e põe em outro teu lugar. Mas não adianta nós querendo bater no peito e falar, eu faço, eu posso. Se eu não tiver, nada acontece. Que nada acontece? E há de ser que o que escapar à espada de Israel, matá-lo-eis, que escapar da espada de Jeú, matá-los Eliseu. Então, quer dizer, chegou o tempo de Elias. Então, chega uma hora, se eu bater no peito e falar, eu não vou fazer mais a obra do Senhor, eu não vou tocar, eu não vou cantar, não vou pregar, não vou dirigir mais, não vou fazer mais nada. Quem está perdendo com isso somos nós, irmão, porque ninguém é insubstituível, ainda mais na obra de Deus. Se eu parar, a obra de Deus não vai parar, não. Se eu não for mais, a obra de Deus vai continuar, porque se eu não quiser, Deus vai levantar outro no meu lugar, mas a obra de Deus tem que ser feita. Então, vamos parar de fugir da presença de Deus, vamos parar de agradar a nós mesmos, vamos começar a agradar mais a Deus. Vamos parar de olhar para as pessoas e vamos olhar para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, porque Ele olhou para as pessoas, olhou porque estava perseguindo os profetas, mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha plano, Deus tinha propósito. E é assim que Deus quer fazer na tua vida. O que Deus falou que de cumprir, vai ser cumprido. O que Deus prometeu, está prometido e acabou. Receba nessa noite da parte de Deus e confia no Senhor, porque o Senhor é contigo. Amém? Fica na paz, tenha uma boa noite.